Olá, sejam bem-vindos ao Dramas Brasil. Nesse vídeo vamos falar de todos os episódios de Garota de Fora e ranquear qual é o melhor, claro, de acordo com a minha opinião. Eu fui ranqueando os episódios, da primeira temporada, quais os que eu gostava, quais os que eu não gostava. E em 11º lugar ficou Armadilha. Armadilha é um episódio que muita gente gosta, é aquele episódio onde eles têm que se esconder ali dentro da sala de aula, porque tem uma pessoa maluca, que fugiu da cadeia e acabou esfaqueando um aluno, e aí todos os alunos ficam ali se escondendo. E esse episódio, ele é bem tenso porque tem esse assunto, porém foi feito de uma maneira que eu não achei tão interessante. Primeiro que parecia que lá fora, da sala que eles estavam presos, tinha algum tipo de monstro. Tudo bem que era uma mulher com uma faca armada, mas eles estavam seguros, eles estavam com as portas fechadas e mesmo assim fica aquele clima assim como se fosse um monstro que tivesse ali fora, Eu acho que é uma coisa que assim, a atitude deles foi meio que desproporcional. Eu acho todos os personagens muito chatos. Tem aquele valentão lá, que ele é muito insuportável. O professor é outro que é muito chato. Eu acho que não se salva nenhum personagem aqui, só a Nanu mesmo. E aí tem uns diálogos bem ruins deles sempre brigando e se provocando. E aí tem aquela briga lá dos alunos não querendo dar água para a filha do professor. E aí ele fica brigando com os alunos como se ele fosse uma criança. Sabe? Muito chato esse episódio, muito ruim e muito mal feito. Outra coisa é que eles são muito burros, porque uma aluna, ela consegue sair da sala e ao invés dela correr, chamar a polícia, alguma coisa, não. Ela faz chamada de vídeo com os alunos que ficaram lá na sala. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, o episódio, ele tem esses momentos tensos, Tem eles ali saindo da sala, que é um dos melhores momentos do episódio, é só esse final mesmo que eles saem da sala. Aí tem aquela menina chata que quer ir atrás do amante dela, porque ela tinha namorado, mas ela tava ficando com outra pessoa. E aí fica o questionamento, de quem matou o Ko, que era aquele garoto valentão ali da sala. E eu acho que quem matou ele foi o namorado da garota, porque ele pediu pra ir no banheiro e o Ko tava morto justamente lá no banheiro, então eu acho que foi ele, sabe, com raiva, ele saiu com raiva da sala, então pra mim foi ele. Devia se matricular nessa escola quando ficar mais velha. Vai se encaixar direitinho. Outro episódio que eu não gosto muito, mas assim, eu acho ele divertido, é o episódio Chá de Perdidos, que é o episódio onde a Nanu conhece aquele garoto que ele roubava porque ele queria chamar a atenção do pai dele. É o único episódio que tem um final feliz e é o único episódio também que a gente vê a Nanu gostar de uma pessoa, Porque ela vai embora, ela chora, ela fica triste porque tá se separando ali do garoto que ela conheceu. E eu gosto muito desse episódio, eu gosto da forma como ele é gravado, eu gosto como eles roubam ali as coisas. É bem legal esse episódio. Eu acho que não é um episódio tão bom porque não tem tanto o que é a proposta do drama, Que é mostrar o karma ali, todo mundo se ferrando, mas é um episódio bem legal. Outro episódio que eu gosto muito é Amor nas Redes Sociais, que é aquele episódio onde um garoto começa ali a namorar a Nanu, porque todo mundo na escola shippa eles, então ele, pra ter popularidade, ele gosta da atenção ali que ele tá recebendo, ele começa a namorar a Nanu, só que na verdade ele namora uma outra garota, e aí as coisas vão ficando mais complicadas, e quando ele tenta parar ali com esse fingimento, porque a namorada dele quer dar um basta no relacionamento deles, acontece tudo de ruim, que a gente sabe bem o que é que acontece. E eu gosto muito desse episódio, eu gosto de como a pressão social das pessoas faz ele não ter escolha. Eu gosto também que ele quer tanta popularidade e acaba se ferrando no final. É bem bizarro como as pessoas ali da escola tratam eles como celebridades, como se eles fossem um entretenimento pra eles, sabe? É bem bizarro, eles parecem uma seita, principalmente quando eles colocam aquelas máscaras. É uma coisa assim absurda e horrível. Eu não gosto, odeio o protagonista porque ele não tem atitude de nada, ele não toma nenhuma decisão, ele inclusive deixa ali a opção de matar a Nanu com a namorada dele, tudo ele joga para outras pessoas, ele nunca toma nenhuma decisão. E é muito bizarro isso, eu odeio esse personagem. E aí nesse episódio a gente tem esse protagonista que é
um babaca, covarde e uma protagonista muito idiota. E aí, isso abaixa super a nota do episódio, mas é bem legal o final. Eu acho que é um dos piores finais, inclusive. Um dos piores finais para um protagonista, né? Porque ele vai viver a vida dele inteira tendo que cuidar da Nanou vegetando. Em oitavo lugar, eu coloquei o episódio Troféu, que é um episódio que eu gosto muito. Que é um dos primeiros episódios onde não tem o final trágico, né? Um final horrível que a gente fica traumatizado. Nesse episódio fala de uma escola que as pessoas ali da escola, elas têm que ter um talento, né? Porque se você tem um talento, você é super agradado pela escola, você almoça super bem, a professora te adora e tudo mais. Se você não tem talento, você é um Zé Ninguém. E aí tem a nossa protagonista, que é a Miu, que ela quer muito, né, ser uma dessas gênias, porque a melhor amiga dela acabou sendo uma gênia, mas ela descobre que a amiga dela trapaceou pra ser uma gênia, então ela decide trapacear também. Uma coisa que eu gosto muito nesse episódio é o quanto ele é realista, né, porque ela pega da internet e aí fica aquela pressão ali em cima dela, pra ela ser um gênio, pra ela fazer um outro quadro e tudo mais, e chega ao ponto dela se machucar assim, com medo, né, de fazer o quadro lá na frente de todo mundo, porque ela não tem talento nenhum. Isso fala, né, sobre as escolas asiáticas, que a gente que assiste dorama sabe como é, tem essa pressão, assim, para ser o melhor. Não só a pressão para ter boas notas, mas também para ser competitivos uns com os outros. Esse episódio é até engraçadinho, porque a Miu vai ali fazendo vários planos, mas a Nanu vai lá e destrói todos os planos dela, e é bem engraçado, porque ela vai fazendo um plano atrás do outro, e a Nanu vai lá e vai destruindo um atrás do outro, e é bem engraçado. Mas no final tudo dá certo, porque ela faz um quadro lá doido, e o pessoal acha que é arte, e a Nanu até deixa um bilhetinho pra ela. Não foi um final trágico, porém ela vai ter que fingir pro resto da vida que é um gênio. E aí, o final foi bom ou ruim? Eu gostaria de encerrar esse discurso com o lema do colégio. Na escuridão, diamantes brilham. Em sétimo lugar, o ranking das 10+. Eu gosto desse episódio, mas eu acho meio besta eles colocarem nesse cenário de escola, sabe? A escola querer que as pessoas sejam bonitas, que as meninas sejam bonitas. Eu acho isso meio besta. Eu acho que se eles tivessem colocado essa crítica em um outro cenário, seria mais interessante do que numa escola, mas é um episódio que eu gosto muito. Esse episódio vai falar sobre rivalidade feminina e é um episódio muito bom. Inclusive, a Nanu já começa o episódio dizendo que quando uma garota sorri pra outra é porque ela quer ser amiga da inimiga, né? Tem essa coisa aí de sempre meninas rivalizando com outras meninas. E rivalidade feminina é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, então eu gosto desse episódio e eu gosto muito dessa crítica. Fora a pressão, né, pra ser perfeita, pra ser bonita, pra não ter nenhuma mancha na pele. Isso é uma coisa muito asiática, gente. Muito asiática mesmo. Quantos doramas eu não assisti que se a menina ficasse com um arranhãozinho assim, meu Deus, é o fim do mundo. Uma coisa que eu acho nada a ver nesse episódio é o fato das meninas odiarem a Ying, né, a protagonista, porque ela não fez nada pra ninguém, inclusive ela tava ali no 10º lugar de boa. A Nanook chegou lá e ficou colocando coisa na cabeça dela, mas ela tava de boa ali no 10º lugar dela, sem azucrinar ninguém, mas todo mundo ali odiava ela e falava mal dela pelas costas. Então, meio que quando ela começa a ferrar ali com todas as meninas, eu meio que gosto, sabe? Eu gosto bastante, não vou mentir não. É um episódio meio fora da casinha? É. Mas é um episódio muito bom e o final é incrível. É um dos melhores finais. É um final, assim, que se fosse, assim, escolher final, eu colocaria ali num top 3, porque eu gosto muito desse final, dela indo ali, receber o prêmio e tal, e todas as meninas horrorosas. E aí quem ganha é uma mais feinha ali. Em sexto lugar, verdade nua e crua, eu fiquei pensando muito, ai, coloco esse episódio mais pra cima ou não? Mas é assim, eu achei que essa colocação aqui tá boa. É o primeiro episódio, é o episódio que te prende na série, é o episódio que aborda um tema extremamente pesado, provavelmente um dos temas mais pesados que a série aborda, e eu gosto muito desse episódio. Porém, não acho tão bom quanto os outros que vão vir nessa lista. É um episódio muito bom e muito atual, né? Porque fala sobre abuso infantil, fala sobre conservadorismo, porque a gente tem um professor que é casado, tem uma filha
Porém, a gente sabe como que ele é na escola com as alunas. Inclusive, tem uma professora lá que ela quer fazer uma máquina de camisinha ali para ensinar os adolescentes a se prevenir e a escola não quer. Então, ao mesmo tempo que eles não querem fazer isso para não incentivar os alunos a fazerem sexo, o professor tá lá pegando todas as meninas, inclusive engravidando elas. Esse episódio, para quem não lembra, que é impossível não lembrar, que é um episódio muito memorável, é aquele episódio onde o professor fica ali com as alunas e a Nanô chega lá e acaba com a vida dele. Apesar do extremo desconforto assistindo o episódio, é muito bom ver a Nanô ferrando ele ali com as próprias atitudes dele, né? Porque ela só vai revelando tudo de errado que ele faz. E nesse primeiro episódio, né? O primeiro episódio, a gente não sabe de nada sobre a Nanô. A gente não sabe que ela tem poderes, a gente só sabe que ela tá ali ferrando uma pessoa com coisas humanas, né? Com vídeo, assim, que ele grava e tudo mais. Então, esse episódio é muito bom, muito realista também. Em quinto lugar, Obrigado, Professora. Aqui, a Nanô foi cruel, tá? Aqui, uma professora, ela se separou do marido, ela vive com o filho dela e ela coloca a educação acima, assim, de qualquer coisa na escola. E aí, uma aluna nova chega na escola, né, que é a Nanô, e a Nanô lembra muito a mulher que o seu marido deixou ela e foi morar, né, com essa mulher, a amante do seu marido. E aí, ela não gosta nem um pouco da Nanô. E pra deixar claro, aquilo ali dela imaginando ele com a Nanô, na verdade não era a Nanô, tá? A Nanô era só parecida com aquela mulher. Eu acho esse episódio maravilhoso. Eu acho a atriz que fez a professora incrível. A gente vê ela ali dando a vida pela educação dentro da escola e, ao mesmo tempo, enlouquecendo completamente. Na verdade, ela já era maluca, né? Que a gente descobre no final que ela já era maluca, ela já tinha matado o próprio filho e ela ficava vendo ele, né? Então, todas as vezes que ele aparecia, na verdade, era só a imaginação dela. E a Nanu só foi lá pra derrubar o resto das paredes ali de lucidez que tinha na cabeça dela. E aí, por causa de um chifre, né, por causa de uma traição, tudo isso foi acarretado. O que faz esse episódio ser muito bom pra mim é o fato da atriz ser muito boa e de que as coisas vão piorando com o tempo. Eu gosto quando o episódio vem com essas coisas assim, que vai gradualmente ficando pior e mais bizarro. O final desse episódio é muito bom, é muito bizarro, né? Muito bizarro, mas é um dos melhores finais, com certeza. Em quarto lugar, Pedido de Desculpas, que é o episódio, assim, classicão dessa série. E é o episódio que já traz uma coisa bem sobrenatural, que vai mostrar ali que a Nanu tem vários poderes e que ela pode infernizar a vida de alguém de várias maneiras. Nesse episódio, os meninos estão com raiva da Nanu, porque os meninos dão muita atenção pra ela, então eles decidem ferrar com a Nanu, né? Os meninos e as meninas. Levam a Nanu para os meninos fazerem coisas ali com a Nanu. E nisso, eles acabam matando ela. E aí vão tentar enterrar, só que ela volta várias vezes à vida. Eles matam ela de novo e ela volta de novo. E é muito, muito legal o quanto ela vai enlouquecendo esses alunos. Esse episódio tem uma das minhas cenas preferidas, que é a cena da Nanô dançando enquanto todo mundo tá falando dela na escola. Enquanto os meninos falam coisas sexuais, as meninas estão ali xingando a Nanô. Mulheres sendo julgadas por mulheres e diminuídas por homens. Como eu disse, a Nanô mostra vários de seus poderes, ela revive, ela se multiplica, ela aparece em outros lugares. E aí ela vai enlouquecendo eles e é muito, muito bom, gente, esse episódio, sério. Eu amo esse episódio. É muito bom ela voltando à vida várias vezes, voltando para a escola e eles lá desesperados, completamente enlouquecidos. Uma coisa bem legal nesse episódio é o que a Nanu fala no final, né? Que eles vivem se desculpando, porém eles sempre estão cometendo os mesmos erros. E de fato, né? Porque eles matam ela, pedem desculpas, matam ela, pedem desculpas e fica nesse loop. Em terceiro lugar, Parede Enfeitiçada, que com certeza é um dos melhores episódios da primeira temporada. Nesse episódio, uma menina, ela fica com muito ciúme da Nanô, porque os meninos ali da escola estão tudo dando em cima da Nanô. E aí ela, com muita raiva, vai no banheiro, escreve uma coisa ali no banheiro, e no outro dia ela descobre que aquilo que ela escreveu se realizou, então ela sabe que a parede tem poderes. E eu amo essa parte dela entrando no banheiro pra escrever, porque a Nanu vê quando ela escreve, né? E aí quando ela dá as costas, a Nanu fica com um sorrisinho, sabe? Do tipo, já sei onde é que eu vou te ferrar, já sei o seu ponto fraco. E é muito bom porque ela fica lá com aquele sorrisinho macabro dela.
Esse episódio, ele é muito bom e ele começa de um jeito que você acha que não vai ser tão bom, sabe? Ele começa de um jeito bem inofensivo, só que vai melhorando, melhorando e melhorando. A protagonista, ela chega no determinada parte do episódio onde ela conta para uma menina que tá sofrendo bullying sobre a parede enfeitiçada para ela poder também usar a parede e se livrar do bullying. Só que a menina conta para todo mundo da escola e todo mundo começa a usar a bendita parede para pedir as coisas mais bizarras de todas, tipo uma pessoa virar um cachorro, uma pessoa se ferrar, uma pessoa se machucar, uma pessoa morrer, sabe? As coisas assim muito bizarras. E todo mundo ali tá aproveitando a parede, inclusive os funcionários da escola também estão usando a parede. A parede vai funcionar como um espelho, refletindo ali tudo de ruim que você é, porque você vai pedir todas as coisas ruins que você imagina e a parede vai te dar. Esse episódio com certeza tem um dos melhores e mais assustadores finais, porque a protagonista pede pra todo mundo desaparecer e ela fica sozinha no mundo e é bem bizarro e é um final assim tão devastador, sabe? Quando ela vai andando ali pela cidade, gritando, chamando as pessoas e simplesmente ninguém aparece e é muito bizarro. E eu gosto também do final desse episódio, quando ela joga, né, a hipocrisia na cara da protagonista, já que enquanto ela estava fazendo as maldades, ela estava gostando, mas depois das outras pessoas começarem a fazer, ela viu que o problema se agravou muito. E olha que ela pediu a morte de uma funcionária da escola, tá? Então, assim, em segundo lugar está O Que o Dinheiro Não Compra, que é um dos meus episódios preferidos. E com certeza, se eu fizer um ranking da primeira e da segunda temporada de melhores episódios, esse episódio aqui com certeza vai estar. Começando com o início do episódio, com os alunos sendo entrevistados. Eu acho bem legal essa forma que eles começaram esse episódio, com os alunos falando ali do protagonista, que ele é bem rico e tudo mais. Só que na verdade ele não é rico coisa nenhuma, né? O drama ele fala, esse episódio é sobre um garoto que ele finge que é rico para os seus amigos. Ele diz que viaja para todo lugar, diz que tem um monte de carro, que a casa dele é enorme, só que na verdade ele é extremamente pobre. E aí a Nanô chega na escola e ela coloca a sementinha do mal na cabeça dos amigos dele, de tipo, ai, que tal a gente conhecer a casa dele? Gente. E aí ele, desesperado, pede ajuda pra Nanô pra conseguir uma casa muito grande com as inscrições que ele vai dar ali pra Nanô arrumar essa casa pra eles poderem levar os amigos dele. E aí é isso que acontece, porém é uma bizarrice atrás de bizarrice nesse episódio, porque quando eles chegam lá, os pais dele são os empregados da casa. E eu fiquei assim horrorizada com tudo que aconteceu nesse episódio. E esse episódio tem uma das melhores cenas do drama, que é aquele plano sequência ali, né? A câmera andando assim por toda a sala, vendo a reação deles e o protagonista assim desesperado. Ele é muito bom, esse ator. Ele fica assim desesperado vendo tudo que tá acontecendo. E as pessoas começam a extrapolar, né, os limites, porque eles começam a xingar os pais dele, começam a bater nos pais dele, e é uma coisa assim bizarra. E em nenhum momento os pais dele dizem que ele é pobre, que são os pais dele, né? Eles embarcam nessa mentirada toda. E o final é bem bizarro, né? Com os pais dele ali todos machucados de tudo que aconteceu, só que os meninos lá ricos deram dinheiro pra eles, então eles fingem que nada aconteceu. Então, assim, o dinheiro realmente compra tudo. E em primeiro lugar, o melhor episódio da primeira temporada, BFF. É um dos melhores episódios, com certeza estaria ali num top 3 de melhores episódios da segunda e da primeira temporada. O episódio começa assim, com tudo lindo, com tudo flores. Uns amigos estão ali relembrando os momentos da escola, eles marcam de se encontrar, de fazer uma festa. E aí eles estão de boa ali e do nada eles acham um telefone. E aí eles lembram, esse telefone era daquela menina lá, aquela menina maluca lá da nossa sala. E quem era essa menina? A Nanô. A Nanô, ela tava na escola dele já há muito tempo atrás e eles taxaram ela de maluca porque disseram que ela ficava conversando com ninguém no celular. Porque ela ficava no telefone o tempo inteiro e ela dizia que estava falando com o namorado, só que uma menina pega o celular dela e vê que ela não estava falando com ninguém. Porém, é revelado ali depois no futuro que na verdade a Nanô estava conversando com o namorado dessa garota. E é por isso que ela fingiu que a Nanô era maluca, para todo mundo ali da escola começar a taxar ela de louca e batiam nela e tudo mais. Ela armou todo esse circo. E aí a Nanô sofreu bastante sendo hostilizada pelos alunos, né, com eles agredindo ela física e verbalmente.
E esse episódio é maravilhoso, principalmente pelo fato de que a Nanu não precisa fazer absolutamente nada para destruir com eles, porque eles mesmos se destroem. Ela só fica ali sentada, ela literalmente passa o episódio inteiro sentada, porque ela só vai contando ali os podres assim, criminosos, né? E aí eles mesmos vão se destruindo, vão brigando ali entre si, até chegar num ponto que assim, você quer fechar o seu olho porque você não quer ver aquela monstruosidade que eles fazem. Eles chegam num ponto que eu acho que não dá nem pra eu falar aqui que o vídeo é bloqueado. Mas assim, acontecem umas coisas bizarras ali no final do episódio, com eles próprios ali se atacando. E a Nano não faz absolutamente nada, ela só fica sentada observando, e é isso que é muito bom nesse episódio, porque ela não precisa fazer nada. Eles mesmos vão fazer com as próprias atitudes deles. Eles estão ali fingindo que são melhores amigos, mas na verdade eles se odeiam. E aí fica aquela atmosfera extremamente desconfortável que eu particularmente adoro e que só a Nanu consegue fazer. No final, nada daquilo realmente aconteceu, mas assim, é um dos melhores episódios, é um dos melhores finais e é um dos melhores elencos também. Eu amei esse episódio. E você, qual é o seu episódio preferido da primeira temporada? Com certeza eu vou fazer o vídeo também sobre a segunda temporada, que também é icônica. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!